Olha, o assunto agora é presidência da Assembleia Legislativa. Aliás, presidência não, composição da mesa diretora. O capítulo presidência tomou muito tempo, mas já passou. Está passado. Só que agora a composição dos cargos na mesa diretora ocupam espaços e tempo de debate de representantes do Poder Legislativo Estadual. Sávia, a apuração de vocês jornalistas apontam, vocês jornalistas como se eu não fosse, né? Nós jornalistas é a de que haverá já definições para cargos importantes, como é o caso da vice-presidência da Assembleia Legislativa também, né, Sávia? Olha, é uma novelinha e o fio se desenrola desde segunda-feira aqui no Jornal do Piauí. Eu acho que hoje a gente está fazendo aquele nozinho final da história, mas eu não arrisco dizer que é o ponto final, porque política traz sempre muito movimento, ações e reações. Mas o fato é que tem um nome favorito para a vice-presidência da Assembleia, era o deputado Georgiano Neto, porque é da bancada do MDB, que tem 9 nomes, ou seja, a segunda maior bancada, a primeira é a do PT, com 12 nomes. Só que hoje o deputado Evaldo Gomes deve ser aí oficializado. Eu sei que a Paula conversou com ele, mas eu trago aqui a minha apuração de bastidor, é de que houve um acordo com o PT, o MDB, a base, para ele, que é do Solidariedade, é o presidente do Solidariedade, ser o vice-presidente. É uma bancada de um nome, o dele, Evaldo. E o que é que ele tem a seu favor? Tem os votos do PT, tem os votos do Progressistas, do Republicanos, do deputado Jeová Alencar, enfim, dos nomes da oposição também. Então, o MDB queria Georgiano Neto, argumentou que tem a segunda maior bancada, mas o acordo do deputado Evaldo com o deputado Franzé Silva, ainda durante a campanha, o deputado Evaldo fez o papel ali de articulador, parece que falou mais alto. Então, cumprir a palavra dada foi o grande argumento e, se concretizando o Evaldo Gomes na vice-presidência, a gente vai ter uma surpresa, que é Marden Menezes, do Progressistas, na Secretaria-Geral, que também é um espaço muito importante na mesa, tem bastante cargos também e outras funções importantes na Assembleia. Ele seria uma indicação do Progressistas, que tem a terceira maior bancada, 7 nomes. Então, seria Franzé Silva, Evaldo Gomes e Marden Menezes, e aí a sinalização é que Marden da oposição, pode fazer um movimento, uma inflexão para adentrar a base de Rafael Fonteles. Isso não seria automático, não seria agora, mas já seria uma sinalização de Marden na base. Olha, Sávia, a informação que você está trazendo para nós, porque é que a gente costuma usar como régua na participação, na ocupação de cargos? É a força da bancada. Isso não se aplica a Evaldo, só tem um deputado no Solidariedade, e a outra é ser um aliado. Isso não se aplica a Marden Menezes, que está no Progressistas. E eu quero ouvir você sobre esse assunto, Elivaldo Barbosa. Marden Menezes se aproximando de um grupo político mais próximo do Palácio de Caraca. Isso é uma surpresa, hein, meu? Marden Menezes tem um histórico, né, sabe? Você acompanha muito bem aqui também a Assembleia Legislativa. Ele tem um histórico de mandatos na oposição. Eu acho que de todos os mandatos de Marden Menezes, o período que ele foi governo foi só ali Hugo Napoleão, quando tomou do Monsanto, naquela 2001. 2001, isso. 2001. E quando o Zé Filho assumiu também o governo do estado ali. Eu lembro que ele fez campanha para o Zé Filho, eu até fui numa das caminhadas, carreatas do interior, estava lá o deputado Marden Menezes. Mas pronto. O histórico dele é de oposição, até porque ele sempre assumiu uma posição frontal em relação ao PT. Então, o PT aí já acumula 4 mandatos só do PT, né? E mais esse mandato mais curto da ex-governadora Regina Souza, e agora começa mais um de Rafael Fonteles. Então, ele está realmente, é aquela história, com um couro grosso para aguentar tanto tempo na oposição. Não é fácil. Agora, em política, como a Sávia traz esses elementos novos, tudo é possível, né? Uma aproximação não é possível? Sim. Até sobre esse assunto, Sávia, o governador Rafael Fonteles disse hoje para a Paula e para nós lá na entrevista que pretende tratar a oposição, né, Paulo, com respeito, mas respeitando as diferenças. Ele não tem aquela postura de buscar a adesão pela adesão. Agora, a política é exatamente esse exercício da conversa, da aproximação ou distanciamento. Então, tudo é possível. Ele, na Secretaria-Geral da Assembleia Legislativa, até aí tudo bem, né? Porque às vezes na composição da mesa diretora, o que importa aí, o que vale, não é nem
oposição ou situação em relação ao governo do Estado, mas a própria composição da Casa, da Assembleia Legislativa. Marder Menezes é do Progressistas, foi um aliado de Franzé Silva naquele momento da articulação mais tensa junto ao MDB, então é natural que a força do Progressistas leve exatamente a ocupar uma posição de destaque na mesa diretora da Casa. Olha, interessante essa informação. Eu vou falar agora com a Paula, porque a Paula, inclusive, ouviu aquele que deve ser, né, de acordo com esse entendimento, o futuro, a partir de fevereiro, vice-presidente da Assembleia Legislativa, Paula. Exatamente, Joelson. A Sávia deu, inclusive, com muita antecedência essa primeira mão aí. E hoje a gente foi, assim, amarrar esse nó e trazer aqui para o Jornal do Piauí uma entrevista com o deputado Evaldo Gomes, que será aí o próximo vice-presidente da Assembleia ao lado de Franzé Silva. Vamos acompanhar. Recebi esse convite para que eu pudesse assumir essa missão, nós aceitamos. O PT já esteve ontem em conversação com o MDB, já se chegou no consenso e agora a gente procurar esperar aí o dia 1º de fevereiro para que a gente possa fazer outras acomodações na mesa e a gente possa ter uma eleição tranquila e de consenso. O PMDB, no primeiro momento, a pessoa do Georgiano, ele fez de fato esses questionamentos. Mas é importante que se diga que a candidatura do Franzé, ela foi construída pelo um diálogo de diversos partidos. E dentro desse diálogo nós tivemos participando. E o entendimento naquele momento, para que houvesse naquele momento uma disputa, já tinha sido escolhido na condição de vice. Então, como houve um acordo no primeiro momento, é preciso se manter esse entendimento. E aí o PMDB sabe também que terá aí 2 biênios, e aí agora é conversar muito, chegar aos entendimentos, que eu tenho certeza que tudo ficará bem entre os 30 deputados. É uma demonstração de boa articulação feita por Evaldo Gomes, Evaldo? Sim, o Evaldo Gomes é um partido de solidariedade, só tem ele, né? E mesmo assim ele se articulou muito bem desde o início das movimentações que levarão Franzé Silva à presidência da Casa do próximo biênio. Com relação ao MDB, claro que tem uma bancada expressiva, a segunda maior bancada, é o aliado, depois do PT, mais robusto politicamente do governo do Estado e lá na Assembleia Legislativa também, mas o MDB já está contemplado nesse debate todo. Se o MDB não ficar sem nenhum lugar na mesa diretora, ele já sai do lucro, porque já sai com a certeza do segundo biênio comandar a casa. Bom, a Paula ouviu também o presidente Franzé Silva, que falou um pouco sobre como se dão, né, esses diálogos, articulações e os próximos passos para a ocupação dos cargos na mesa diretora. Exatamente, Wilson. O que os deputados destacam é que foi aí um acordo fechado. Segundo eles, o MDB já tinha esse conhecimento de que se Franzé fosse colocado ali na presidência, Evaldo Gomes, consequentemente, iria para vice também. O deputado Franzé, inclusive, relembra toda essa novelinha que a Sávia destacou aqui, quando o MDB bateu o pé no chão e exigiu, né, queria ali presidir o primeiro biênio, o PT se articulou e, no final, como o Evaldo destacou aqui, né, levou a melhor. Então, os deputados destacam esse acordo que foi feito e que está tudo pacificado. O MDB entendeu e tudo certo. Franzé na presidência e Evaldo na vice. Vamos acompanhar. Toda a bancada do PT procurou o MDB para que o entendimento fosse feito naquela época. Nós tínhamos uma tese de que a maior bancada deveria indicar o presidente. O MDB teimou em não querer fazer o consenso e dizer que teria os 2 biênios exclusivamente para o MDB. Ao fazer isso, fechou a porta para o diálogo e nós continuamos a construir com os outros parlamentares. Depois de ter já uma maioria apoiando e votando no nome do deputado Franzé, foi que o MDB retornou para um diálogo. Só que quando voltou já tinha acordos feitos que não podiam ser passados ali por cima de um acordo prévio. Então, eles entenderam que, infelizmente, eles perderam o time na hora de fazer o diálogo. Nós iremos dialogar, temos que respeitar o peso da bancada do MDB, vamos acomodar dentro da proporcionalidade que o regimento da casa determina, mas, infelizmente, eles vieram fazer a requisição do espaço da primeira vice muito tardiamente. Paulo.
está encerrada a conversa em relação a esse primeiro biênio. Presidente da Casa, Franzé Silva, vice-presidente Evaldo Gomes. O próximo presidente será Severo Eulálio, do MDB. E o vice-presidente de Severo, Paulo? Exatamente. Joelson, a gente tem que lembrar que foi aprovada e promulgada uma PEC na Assembleia que coloca as duas eleições para esses dois biênios de Franzé e de Severo no mesmo dia. Então, foi definida essa chapa, essa composição da mesa de Franzé, mas a composição de Severo, a gente até perguntou para o deputado Franzé se isso já havia sido definido, mas ele falou que só com o Severo mesmo. Então, já temos a nossa missão de amanhã. Tá, então, Sávia, não é que é uma novela, não é isso. Nós estamos vivendo, é uma série e já temos a segunda temporada anunciada. O vice-presidente da Assembleia. Quem será, né? Olha, Joelson, eu mandei mensagem para o deputado Georgiano Neto, perguntei como é que ele recebia o nome do deputado Evaldo Gomes. Não que eu quisesse provocar ele, mas ele respondeu e disse assim, vamos ver ainda. Então, me parece que isso não foi bem digerido ainda no MDB, mas o argumento do próprio deputado Evaldo Gomes na fala dele, ele disse o seguinte, o MDB vai ter 2 biênios, então isso é suficiente. Agora, com certeza o MDB vai querer fazer toda a composição da mesa diretora nesses 2 biênios sem maiores interferências do PT. Então, se dessa vez o PT fez a composição, fez os acordos e não incluiu o MDB, quando for a vez do MDB, eu acredito, eu aposto que o vice não vai ser do PT. Muito bem. Então, teremos, se houver realmente essa dificuldade do MDB de entender o processo, teremos aí uma primeira temporada com um spin-off, sabe? Um extra falando aí de como é que vai ser esse momento aí do MDB. Vamos ver como é que vai ser o diálogo, a Sávia já colocando para nós, inclusive, que há ainda essas definições e talvez o PT fora de uma vice-presidência. Mas vamos esperar, vamos aguardar os fatos. Bom, mas eu quero... Os capítulos. Os capítulos, exato, para ficar aí nas novelas e séries.